Galera, a aula 2 vai falar sobre triângulo e as relações deles. Quando nós temos dois triângulos equivalentes, o que são triângulos equivalentes? Aquele em que apresentará dois triângulos com ângulos iguais. Se eles têm ângulos iguais, nós podemos falar que os seus lados são proporcionais. Já vamos chegar lá. Só vamos recordar os tipos de triângulos que nós conhecemos. Nós conhecemos os triângulos que têm os três lados diferentes, que são os escalenos, três lados iguais, que são os equiláteros, e dois lados iguais e um diferente, que são os isósceles. Com relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo e retângulo, obtusângulo. O que é acutângulo? Todos os ângulos do triângulo serão menores que 90 graus. Retângulo terá um ângulo de 90 graus, ou ângulo reto. E o obtusângulo, um dos ângulos do triângulo será maior que 90 graus, mas não passa de 180 graus. Não é verdade? Se vocês se recordam, lembra do segundo ano que pegava esse tipo de relações métricas do triângulo? Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo grandão, cujo ângulo aqui é 90 graus, o lado oposto a ele é A, aqui, e os catetos, né? Esse triângulo grande está relacionado com esses dois pequenininhos aqui, ó, que cabem nele. Também com um ângulo de 90 graus cada um, e os seus respectivos lados aqui, que eles chamaram dessas letras. Se eu pegar esse triângulo grandão, eu posso fazer uma fórmula, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. E eu posso fazer uma relação métrica com cada lado aqui desses triângulos. Por exemplo, se eu fixar o H, eu vou sair que H ao quadrado é igual a M vezes N. Da onde veio essa fórmula? Se vocês copiarem esses dois triângulos, mas separadamente, é o mesmo que a gente estava olhando, só que separado, ó. Dá para eu observar que ele tem ângulos iguais. Se ele tem ângulos iguais, eu vou fazer a lei da proporção da seguinte maneira. Quem é oposto a esse ângulo aqui? O H. Nesse outro triângulo, quem é oposto a esse ângulo? O M, não é? Então, eu posso falar que H sobre M, vou pôr aqui embaixo. H sobre M é igual. Agora, quem é oposto a esse ângulo aqui? Desse lado é o N. E quem é oposto a este ângulo aqui? Desse lado é o H. Desta forma de escrever, ou desta forma como ele foi escrito, os dois chegarão no mesmo resultado. Se eu multiplicar esse aqui em cruz, o H ao quadrado vai ser igual a M vezes N. Tá vendo? Aqui, em vez de ele fazer H sobre M, ele fez H sobre N. Ele fez de um lado primeiro e depois do outro. Tanto faz, é proporção, é equivalente, não é? Vale as duas regras. Então, fazendo separado e analisando cada um dos lados aqui, eu chego naquelas 5 fórmulas das relações métricas do triângulo retângulo. A primeira nós já falamos, que é a Pitágoras da grande. Essa é o H ao quadrado igual a M vezes N. Da mesma forma, o B ao quadrado igual a M vezes A. A gente chega separando o triângulo, ele está aqui, ó. Basta separar os dois triângulos e fazer a relação métrica entre eles, assim como esse também, você chega em todas as relações métricas do triângulo. Esse aqui nós conversamos em aula, que a diagonal de um quadrado é a vezes raiz quadrada de 2. Dá para você chegar usando Pitágoras. Esse aqui deu tempo da gente conversar também, que é a altura de um triângulo equilátero, que ela vai ser sempre a raiz de 3 sobre 2. Na hora pode esquecer porque tá nervoso, não tem problema, você sabe chegar, abre o triângulo em 2, nós temos esse exercício resolvido no caderno, tá? Esse nós conversamos também, que é a lei dos senos, lembra? Um lado dividido pelo seno de A igual ao outro lado dividido pelo seno de B. E esse é a lei dos cossenos. Aquele lado oposto ao ângulo que eu quero trabalhar. Aqui no caso é o A. Ele ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2B cosseno de alfa. Muito bem. Aí, virão 2 exercícios pra gente, que eu vou fazer já para vocês.